A todos os entusiastas do PHP, estamos começando aqui um comando manual. Eu sou Tárcio Meireles. Se você puder, já dá um joinha nesse vídeo e pode compartilhar que vai me ajudar bastante. Um joinha para você não vale nada e para mim vale muito, ok? Então tá certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TF8 e o Unicode, o TF16 e o TF32. Né? Bom, primeiro eu quero mostrar esse gráfico aqui com os dados internos do Google, né, que mostram um crescimento vertiginoso do TF8 na internet. Esse gráfico azul, né, essa parte azul, é o crescimento do TF8. Em compensação, o latim descendo nesse gráfico laranja, né, e esse vermelho, o ASCII. Né? Então o crescimento do TF8 cresceu muito nos últimos anos. O gráfico vai só até 2012, mas já dá para imaginar que a tendência mesmo até 2017, que é onde nós estamos, já tenha chegado a muito mais do que 60%. Muito bem. Então aí vem o nosso problema. Para que usar o ISO 8859-1, né, que é o Latim 1, também conhecido como Latim 1? Isso não é uma coisa boa. Por quê? Porque ele é um sistema de codificação que vai servir muito bem para o Brasil, porque nós falamos uma língua baseada em latim, né? E a nossa língua tem acentos. Então, o inglês não tem acentos, na sua maioria dos casos, mas o português e o espanhol e outras línguas vão ter acento no A, no E e em algumas letras. Então ele funciona para a maioria das línguas ocidentais, mas não vai funcionar em línguas orientais. Né? Então, árabe, russo, georgiano, japonês, chinês e etc. não vão funcionar. Então, qualquer outro tipo de codificação ele vai começar a dar problema. E é normal a gente ver os problemas de caractere na hora que a gente está programando em PHP. Então, para isso, como que a gente vai corrigir isso, né? A gente vai corrigir transformando o nosso sistema em um sistema Unicode, né? Ou Unicode, dependendo se você quiser falar em inglês diretamente. Então eu tenho lá, por exemplo, aqui no meu Notepad++, a parte em roxo que está aqui em cima é o tipo de codificação que eu tenho atualmente. E a de baixo é o tipo de codificação que eu vou converter o meu arquivo. Então você sempre vai converter ele em UTF-8 ou UTF-16 ou 32, dependendo do caso que a gente já vai ver. E aqui em cima você vai ver a codificação, você clica aqui para ver qual codificação daquele determinado arquivo. Mas afinal, o que é a codificação, né? Então a codificação é assim, nenhuma letra existe realmente dentro do computador. A gente usa os caracteres como representações de uma string binária, né? Essa string binária, a gente vê ela em bits diretamente, que são associados, que são organizados em bytes, e esses bytes, às vezes a gente vai fazer uma representação de hexadecimal ou em bits mesmo, como está aí na tela. Né? Então eu tenho aqui uma comparação entre os tamanhos de UTF-8, UTF-16 e UTF-32. Sim, uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando a gente está no latim, ele só vai funcionar só vai funcionar os caracteres ASCII e os caracteres acentuados. Mas qualquer outro caractere ele não funciona. Então, por isso essa codificação não presta muito para um sistema globalizado, digamos. Né? Então vamos lá, vamos para frente. Então tá aqui, ó. Vamos supor o caractere A, né? Em UTF-8 ele tem essa quantidade de bytes, né? Tem esses bits que formam um byte só. Em UTF-16 ele vai ter que usar 2 bytes, né? Um byte, outro byte, para poder codificar a mesma letra. Em UTF-32 vai usar 4 bytes. Então eu já sei o que você vai pensar. Vai pensar, com certeza eu vou usar o UTF-8. Na sua maioria das vezes está correto. O TF8 vai resolver a maioria dos problemas brasileiros. Né? Brasileiros, americanos, aqui da América Latina, em geral, ele vai resolver os problemas. Mas isso não é verdade para todos os casos. Depende do tipo de sistema que você está programando. Então, embaixo eu tenho já um caractere japonês.
Então, com esse caractere japonês, o TF-8 já tem que usar 3 bytes para fazer esse caractere. O TF-16 ganhou, usou só 2. E o TF-32 continuou usando 4. Por quê? Porque o TF-32 ele é fixo. E o TF-8 e 16 eles são variáveis. Então, isso vai depender da necessidade que ele for trabalhar. Olha só a diferença. O TF-8 ele sempre vai fazer a correlação de ASCII e codificação exatamente um byte só. Ele não vai usar mais do que um byte para fazer o ASCII. Só que quando ele estiver trabalhando com caracteres orientais, por exemplo, ele vai ter que usar, ou assim, a gente chama de caracteres menos comuns, porque os mais comuns são os latinos, né? E os menos comuns são árabe e outras línguas aí que existem, mandarim, etc. Então a gente vai chamar assim, não que seja menos importante ou qualquer coisa assim. Então esses caracteres que são, digamos, menos comuns, eles vão gastar mais do que no TF-8 do que no TF-16. E o TF-32 sempre vai gastar 4. Sempre. Independentemente se o caractere é simples ou, digamos, complexo. Tá? Vamos à frente. Então como é que você vai escolher se eu vou usar o TF-8, 16 ou 32? Se você quer o tamanho otimizado, você vai usar o TF-8. Por quê? Porque ele vai usar 1 byte para caracteres normais e 6 bytes para até 6 bytes para caracteres complexos. Então ele consegue chegar até 6 bytes. Ou seja, ele gasta muito quando você estiver escrevendo em alguma língua menos comum, né? Então, para línguas em inglês e línguas latinas, ele vai ganhar, né? Então, por isso a gente usa muito o TF-8. O TF-16 é o equilíbrio, né? Então ele vai ter 2 bytes normalmente e 4 bytes quando for muito complexo. Mas ele não passa de 4. Em compensação, o TF-8 consegue passar de 4. Né? Então ele tem mais bytes com ASCII. Então se você estiver usando línguas latinas e o inglês, ele vai usar mais do que o TF-8, mas ele vai usar menos. Ele vai usar menos com as línguas menos comuns. Então, para quem está trabalhando com árabe ou qualquer outra coisa assim, talvez o TF-8 seja o TF-16 seja o mais indicado. E o TF-32? O TF-32 também continua funcionando todos os caracteres da maioria das línguas existentes atualmente, não são todas, mas a maioria das mais corriqueiras, e ele vai ser muito mais voltado para performance. Por quê? Pelo fato de ele ser fixo e ter tamanho fixo, o ponteiro de leitura do arquivo pode usar algum algoritmo que vá otimizar a leitura e o processamento. Então, assim, você vai perder armazenamento, vai perder memória, porque você vai gastar mais bytes, porém, no entanto, você vai, sempre usando 4 bytes, ter um processamento mais rápido. Então, talvez, dentro do seu banco de dados, se você usar o TF-32, e seu banco de dados for muito grande, e se você tiver um problema de performance no banco, talvez usando o TF-32 você resolva. Só que você vai perder o tamanho do banco, ok? Então tá certo, vamos em frente. Aqui tem um detalhe sobre o Unicode, que é o tal do BOM, né? B-O-M, que não é bom. Então aí na brincadeira, o BOM não é bom. Então ele é o Byte Order Mark, que ele vai determinar o que a gente em português chama de extremidade do arquivo. Então ele indica se o arquivo é lido desse jeito, dessa maneira como está aqui, que é o Big Endian, que ele vai da esquerda para a direita, né? Ou o Little Endian, que é da direita para a esquerda. Então, quando a gente está programando em PHP, o bom não vai ser bom. Ele vai ser útil para outras circunstâncias, mas para o nosso caso não vai. E aí, como é que você descobre se está tendo bom ou não está tendo bom no seu arquivo PHP? Você vai descobrir com esses caracterezinhos aqui, ó. Tá vendo? Esses caracterezinhos, eles sempre aparecem quando você está programando e vai fazer por exemplo, um header ou algum tipo de cabeçalho HTTP, ele estoura no seu navegador e mostra um arquivo, esse caracterzinho no começo, porque o bom ele é um caracterzinho no começo do arquivo que indica o método da extremidade do arquivo.
Então, como ele vai sempre aparecer, se você for no UTF-8, ele vai aparecer desse jeito. Se for no UTF-16, ele pode aparecer desse jeito ou até desse e desse aqui no 32. Então, ele vai aparecer esse caractere atrapalhando o seu código. E você não vai conseguir ver ele no seu editor. Então, por isso, ele atrapalha muito, né? Então, por uma questão de boa programação, é melhor não usar o bom. Se você voltar aqui no editor, ó, dá uma olhada aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó lá. Então ele tem o TF8 sem bom e o TF8 com o bom, né? Então o bom não é bom, ok? Muito bem. Então como é que você vai corrigir isso dentro do seu PHP? Como é que você faz para que tudo fique UTF-8? A primeira coisa que você tem que fazer é converter os seus arquivos para o UTF-8, como eu já tinha mostrado aqui, diretamente. Então o seu arquivo tem que ser o UTF-8. Não adianta você tentar fazer as coisas fora de UTF-8 se o seu arquivo PHP não for o UTF-8. Então você vem aqui e converte o arquivo para o UTF-8. Agora, aqui para frente, na parte de codificação, a gente tem que indicar primeiro um cabeçalho HTTP. Então desse jeito você indica ao servidor web que você está usando o TF8, né? Então tá aqui, ó, mostrado como que você vai fazer. Você vai botar um header, content type, vai colocar um texto HTML, char7 o TF8. Tem que colocar isso? Tem. Coloca o TF8 em tudo, sabe? No nosso caso do nosso MVC, quem quiser pode clicar aí no exemplinho de MVC, nós vamos colocar essa codificação dentro da config para que ela seja executada no Bootstrap. Então a gente vai fazer dois comandos para dividir isso daqui, ter a codificação, o código, né, a configuração dentro do config, e ela vai ser executada no Bootstrap, que vai ser passado na view, né, ou na view de cabeçalho, como está aqui embaixo, mostrando a meta tag HTTP content type, né? Então você coloca dentro do código PHP e coloca no cabeçalho HTTP, ou melhor, no cabeçalho HTML. Muito bem. Você vai indicar ao browser o uso do UTF-8. Então, no caso do HTML, você vai colocar o meta char7 e o TF8. No HTML5 mudou. Olha só como é que era antes. E no HTML5 a gente coloca só meta char7 o TF8. Ficou um pouco mais fácil. O CSS também tem que ser o TF8. Então você marca lá no seu CSS @char7 o TF8 para que ele também receba essa codificação. Marca também no JavaScript que você está usando o TF8. Então, script, quando você estiver passando o script para o HTML, você indica qual é a codificação do script. Também o TF8. Eu estou assumindo que o TF8 é o nosso padrão, ok? Mas dependendo da sua circunstância, você pode mudar isso daí. Se você estiver usando XHTML ou XML, também marcar no XML e no XHTML. Encode o TF8. Você tem que criar os seus bancos também em UTF-8. Então, no caso aqui, o MySQL foi criado com o TF-8, usando create, database, nome do banco de dados, caractere 7 e o TF-8. E PostgreSQL a mesma coisa. E seja lá qual for o seu banco, ele vai ter que ter algum suporte para Unicode ou o TF-8. Qual é a diferença entre o Unicode e o TF-8? Tanto o TF-8 quanto o TF-16, quanto o TF-32 e até outros projetos de unificação de caracteres são os projetos Unicode. Então, o TF-8 é um dos Unicode, ok? Então, vamos para o próximo aqui. Conectar em Unicode. Então, você vai ter que se conectar usando Unicode. Aqui eu tenho 3 exemplos. Usando o PDO, você vai passar char7 o TF8 na DSN e vai colocar também um comando de inicialização, PDO MySQL atri init command set names UTF. Então eu passo essa variável aqui, PDO MySQL atri de atributo, né, init command igual ou indicado com set names UTF8. E aí, no caso, eu passo a DSN já com TF8, usuário, senha e as opções
as opções com o TF8, tudo voltado para isso. Mas QLI, a mesma coisa, tem lá o comando 7SHA-7 o TF8. E o PDO para PostgreSQL também. Você vai ter que executar uma query, né, set names Unicode, que vai diretamente no próprio PostgreSQL e coloca o comando lá dentro. Então você indica para o PostgreSQL que essa conexão é Unicode. Coloca Unicode em tudo, tá? Então, se você vai usar expressões regulares, no finalzinho da expressão regular PCRE, vai ter que colocar um U para indicar que você está usando Unicode. Quando você indicar a localização da execução do seu script, você coloca PTBR no caso brasileiro, né? O pessoal aí de Angola também que curte o canal aí, colocar a sua codificação e baseado em UTF-8. E também esse comando do PHP que vai declarar que o seu arquivo de execução aqui embaixo é baseado em UTF-8. Então assim, é generalizar o uso de UTF-8 ou UTF-16 ou 32, dependendo do caso do sistema que você está programando. Ok, pessoal? Então, um abraço para todo mundo. Deixa o seu joinha para dar aquela força no canal, porque é um canal pequeno que está começando, com pouca edição, rapidinho aqui, mas que se você der um joinha, vai dar uma força tão grande para mim, que aí eu vou fazer um pouquinho mais de conteúdo, tenho mais tempo para conseguir trazer alguma coisa legal para a gente ver. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.